lendo livros que eu acho que vão ser 5 estrelas. Esse é o vídeo. Resolvi fazer esse vídeo que vai ser basicamente eu escolher alguns livros que eu já tenho as expectativas muito altas pra leitura e que eu acho, conhecendo meu gosto, conhecendo o autor, conhecendo, sei lá, o que eu sei sobre o livro, que é um livro que tem potencial pra se tornar um dos meus livros favoritos, ou um livro 5 estrelas e que eu vou querer recomendar loucamente pra vocês. E aí, qual que tá o problema? Existe a possibilidade dessas expectativas serem atendidas, como eu falei pra vocês, são expectativas que estão lá em cima. Então existe a possibilidade dessas expectativas serem atendidas, eu amar o livro, registrar tudo isso pra vocês nesse vídeo e recomendar ele pra vocês. Mas também existe a possibilidade de as expectativas estarem tão altas que a decepção ser maior ainda, porque vocês sabem, né? Quanto maior as expectativas, maior a decepção. Então pode ser que eu vá achando que ame o livro e no final eu deteste o livro e esse vídeo vire um grande despejo de ódio pra obra. Vamos torcer pra ser a primeira opção, porque eu espero muito gostar desse livro. E a primeira vítima, no caso desse quadro, que eu pretendo fazer várias vezes aqui no canal, vai ser simplesmente galera, que vocês vão entender porque que eu acho que esse livro tem potencial pra ser um dos meus novos favoritos e porque eu acho que eu vou amar tanto. Intermezzo, da Sally Rooney. Pra quem não sabe, a Sally Rooney, como tá escrito aqui, ó, autora do livro Pessoas Normais, mas não só desse. Pessoas Normais, Conversas Entre Amigos, Belo Mundo Onde Você Está, que eu já li todos. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas eu tenho literalmente a capa de Pessoas Normais tatuada na minha pele. Então quando eu falo pra vocês que é um nível de obsessão, não é pouco. Eu amo realmente muito esse livro, é um dos meus livros favoritos da vida, Pessoas Normais, e a Sally Rooney também é uma das minhas autoras favoritas. Eu já li literalmente tudo que ela publicou, menos esse, porque eu vou ler agora, e tudo eu gostei. Até os que eu não gostei tanto quanto Pessoas Normais, eu gostei, achei sensacional, e sempre são livros que me deixam em crise existencial, me fazem pensar sobre a vida, ou mudam minha vida de alguma forma. Isso aqui é o novo lançamento dela, como vocês podem ver, eu estou com uma prova antecipada, mas no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, o livro já foi lançado. Vocês também já vão poder comprar, não precisam esperar. Inclusive, quando eu estou começando a ler esse livro, também já foi lançado, porque quando eu tava viajando, eu não consegui pegar a prova antecipada antes, e eu fiquei muito triste porque eu tava vendo todo mundo recebendo, e eu sabia que a minha tava aqui na minha casa, mas eu tava em outro estado e não conseguia ler. Mas agora eu finalmente vou parar pra ler este livro. Não estou num momento muito tranquilo da minha vida, tô no final de período, tendo que entregar a prévia do meu TCC, mas eu resolvi que não interessa. Eu tenho um compromisso marcado com isso aqui desde quando eu vi que ia ser lançado, e já faz muito tempo que eu vi que ia ser lançado. Quando eu vi que ia ser lançado, eu já falei, vai ser o livro do ano, e literalmente o livro que vai mudar a minha vida. Então as expectativas estão altíssimas, galera. Vocês já devem ter percebido que até eu tô um pouco eufórico falando desse livro, porque eu não vejo a hora de começar. E eu tô muito curioso também, porque esse vai ser um livro da Sally Rooney que vai ser um pouco diferente. Pelo que eu sei, ele não vai ser centrado em um casal, e sim em dois irmãos. E também uma coisa que eu achei muito interessante é que o protagonista desse livro vai ser um homem, o que também já é um pouco diferente, porque geralmente a Sally Rooney foca mais nas personagens femininas. Então eu tô muito curioso pra ler isso aqui, e talvez seja o livro dela que eu me identifique mais, justamente por causa dessas duas coisas. Muito animado, e eu resolvi que esse era o livro perfeito pra começar esse quadro que eu quero trazer aqui pro canal. Eu vi uma gringa fazendo esse vídeo e eu achei muito legal, que ela leu livros que ela achava que seriam 5 estrelas, só que ela leu vários livros no mesmo vídeo. E eu resolvi que fica mais legal se eu escolher um livro específico e trazer pra vocês. Então esse é o primeiro, e eu também tenho a ideia de fazer livros que eu acho que vão ser 1 estrela. Então se vocês acham que é uma boa ideia também, eu posso ficar alternando. Um livro que eu acho que vai ser muito bom, e aí depois eu trago um livro que eu acho que vai ser muito ruim, que eu vou detestar e leio e vou resistindo pra vocês. Então bem-vindos a um vlog de leitura de intermezzo, e a um vídeo que vai ser eu torcendo pra estar com o meu novo livro favorito na mão. Quando vocês estiverem assistindo isso, vocês já vão ter a resposta. Eu ainda não sei no momento que estou gravando esse vídeo, o futuro ainda me é incerto. Mas enfim, espero que vocês gostem desse vídeo. Por favor, já deixem logo o like pra vocês não esquecerem de deixar no fim. Se inscrevam no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos desse quadro e outros que eu pretendo postar pra vocês. E venham me acompanhar na leitura de intermezzo. Eu não vou dar spoiler, tá? E caso em algum momento eu sinta necessidade de falar algo com spoilers, eu aviso pra vocês antes. Vocês podem ficar tranquilos e assistir o vídeo sem preocupação. Enfim, vou parar de falar porque eu quero começar a leitura. E é isso, galera. Meu Deus, tô muito animado. Vim trazer minhas primeiras atualizações, porque eu li o capítulo 1 do livro, página 26. E, galera, que saudade que eu tava da escrita da Sally Rooney. E ao mesmo tempo que eu tava com saudade, eu também me demorei um pouco pra me reacostumar. Porque, pra quem nunca leu Sally Rooney, ela tem um tipo de escrita bem específico. Então, os diálogos se misturam com a narrativa do texto. E é aquela coisa que você fica naquela dúvida de se isso foi um pensamento ou se isso foi verbalizado. E se esses personagens estão comunicando isso um pro outro, ou se eles só pensaram isso, mas não falaram. E é aquela coisa, são tipo blocos de texto assim também. Eu só demorei, sei lá, 3 páginas pra pegar o ritmo, e já peguei, já tá fluindo super bem. E já tiveram 4 frases que eu marquei e eu já fiquei pensando muito delas. Vou ler pra vocês. A primeira é: assustadora a rapidez com que tudo se dissolve. O livro começa com a gente descobrindo que os dois irmãos acabaram de perder o pai. Então o livro começa no velório, e pelo que eu entendi vai alternar capítulos entre os dois irmãos. E aí esse primeiro é do irmão mais velho. E aí essa parte eu fiquei, caramba, sim, ele tá falando sobre ele tá andando na rua e ficar pensando que esse momento literalmente pode ser o último da vida dele.
dele, porque a vida é assim e tudo se dissolve e acaba com muita rapidez. E a gente pode morrer a qualquer momento. Enfim, esse é um tópico que eu não quero entrar agora, porque eu tive uma crise existencial por causa desse assunto, por causa de outro livro, e eu não quero ter outro agora no momento. Teve outro também que eu gostei muito, fala assim, ó: tinha acreditado até certa altura que a vida devia levar a alguma coisa. Todos os conflitos e questões não resolvidos, culminando em um grande auge. Não poderia ir trabalhar de manhã se não achasse que alguma coisa significava algo que significava outra coisa. Mas aonde tudo isso está levando? A um fim sem encerramento. Isso aqui é uma coisa que eu penso diariamente, gente. Eu fico tipo assim, caramba, a vida tem que ter algum sentido. Tem que ter alguma explicação, tem que ter algum significado maior. Porque não faz sentido a gente estar vivendo isso aqui, acordando, indo pra faculdade, trabalhando, lendo, fazendo as coisas, se não tem um significado maior por trás disso. E pode ser que realmente não tenha. Mas eu acho que a gente achar que tem é o que faz a gente querer continuar vivendo. Se a gente tiver certeza que não tem, talvez muita gente já desistia com muito mais facilidade. Eu sendo uma delas, inclusive. E aí, tem outra frase aqui que fala assim, ó: que ele se sente deprimido de modo geral. Pensamentos frenéticos e barulhentos quase sempre. E depois, quando sossegados, assustadores pela infelicidade. E ultimamente eu tenho me sentido meio assim, eu tô me sentindo muito ansioso e meus pensamentos estão sempre muito frenéticos, muito acelerados, pensando em tudo ao mesmo tempo. E quando eu paro e penso menos ou sossego um pouco, aí não são pensamentos positivos. Enfim, galera, a mente do palhaço já se identificou bastante aqui. Por isso que eu falei pra vocês que eu sei o que essa mulher faz comigo. E eu só li um capítulo e já tô assim, surtando. E com 5 crises. Mas vou continuar minha leitura aqui. Vou só parar pra fazer um lanche, porque eu tô com fome, não jantei ainda hoje. Aí eu vou comer e depois continuo, mas eu já estou gostando muito. Já estou em crise, velho, como pode? Puta que pariu, Cedro, você me paga, você me paga. Galera, já se passaram alguns dias, mas eu estou na página 128. Esses últimos dias foram meio caóticos, por isso que eu não atualizei muito o vlog. Porque minha mãe veio passar um tempo aqui na minha casa, e aí uma prima minha veio com ela também, e aí a gente saiu pra comprar umas coisas. E eu tava lendo nesse meio tempo, mais ou menos só antes de dormir. E eu também tô no final do período da faculdade, acho que eu comentei isso pra vocês. Então, tipo assim, aquela coisa de entregas finais de trabalhos, coisas pra apresentar, muita coisa pra fazer. Mas eu estou lendo e eu estou obcecado. Galera, eu não podia estar mais certo sobre minha intuição de que isso aqui ia ser meu novo livro favorito, porque eu tô na página 130 ainda. Tipo assim, eu li isso e ainda falta isso tudo e eu já quero favoritar o livro. Tem umas frases que eu fico em choque como a Sally Rooney. Ela consegue transformar o cotidiano em algo tão interessante. Eu não sei se eu comentei pra vocês a sinopse do livro, mas é sobre 2 irmãos que eles acabaram de perder o pai. Um tem 23 anos... Eu acabei de completar 23 anos. Ele nem completou 23 ainda, ele tá com 22, se não me engano. E o outro é 10 anos mais velho que ele. E eu também tenho um irmão mais velho, galera, ou seja... E eles não têm uma relação assim... Eles não se odeiam, mas eles não têm muita proximidade. Eles não conversam muito, eles só conversam sobre amenidades da vida ou pra resolver alguma questão. E aí, nesse caso, eles estão passando por esse luto junto, porque o pai deles acabou de morrer. E aí, o irmão mais novo, que é o Ivan, ele é um prodígio, assim, do xadrez. Então é por isso que o nome do livro é Intermezzo, porque Intermezzo também tem a ver com xadrez. É um termo utilizado no xadrez. E aí, ele é muito obcecado pelo xadrez. Ele é considerado um gênio do xadrez porque ele joga muito bem, participa de campeonatos e tudo mais. Só que ele é um personagem assim bem diferente, ele é bem enigmático e ele também dá pra perceber já nesse começo do livro que ele tem muitos problemas com relações sociais, então com interação social principalmente. Ele não sabe direito interagir com as pessoas, ele acha que ninguém acha ele interessante e quando ele tá conversando com alguém ele sempre acha que ele tá sendo chato ou às vezes alguém tá conversando com ele e ele não quer e ele simplesmente não dá a atenção que a pessoa merece. Enquanto o outro irmão, o mais velho, dá pra perceber que ele está completamente fudido da cabeça. O Ivan é meio maluco, mas por causa dessas coisas. E o irmão mais velho, que é o Peter, ele é fudido, galera. Nesse começo do livro ele já fala algumas coisas assim que eu fiquei, meu Deus, eu me identifico tanto, mas não queria me identificar, sobre não encontrar sentido na vida, que não é possível que a vida seja só isso, de acordar e trabalhar, mas qual a lógica de você ir trabalhar, pra quê? Tem que ter um fim pra tudo isso. E aí ele fica nessas noias, fica falando sobre muitas questões, e aí ele não tá muito feliz com as relações dele. Ele, obviamente, como é um livro da Sally Rooney, tem todo um rolê de uma relação de uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova. Ou de relações conturbadas no geral. O Peter, ele tem uma relação
uma menina muito mais nova que ele. Ela tem a idade do Ivan. E o Ivan começou a se relacionar com uma mulher que tem a idade do Peter. Mas no geral é um livro cotidiano. Aquela coisa que não tem muito plot. Tipo assim, você vai lendo a vivência desses personagens, eles lidando com as próprias questões e as relações entre eles. Mas ao mesmo tempo ela consegue deixar tudo muito interessante. E ela, como sempre, coloca a crítica social aqui. Aí ela fala sobre o capitalismo, sobre o sistema. E vai falando sobre as relações humanas de um jeito que não fica forçado também. E dá pra perceber que a cada livro dela, ela consegue abordar esses temas melhor e de maneira mais natural. Que não parece que o livro tava um romance e do nada virou um texto jornalístico sobre uma crítica social. Então parece que nesse livro aqui eu tô sentindo que isso tá feito com muito mais naturalidade do que eu achava, por exemplo, em conversas entre amigos. Eu marquei um monte de coisa já. É o livro e esse marca-página estão sendo meus melhores amigos porque eu não paro de usar ele. Olha essa parte aqui sobre o Ivan. Olha o que ele fala. Muitas vezes, quando tento conversar com alguém, fico achando que devo ser muito chato, porque percebo que a pessoa com quem estou falando fica distraída. Não está nem um pouco interessada no que eu digo. Acho que é por isso que, em geral, eu não falo muito. Nem com os meus amigos eu falo muito. Pode passar alguma coisa pela minha cabeça pra dizer. Mas aí imagino a chatice que seria do ponto de vista dos outros e não digo nada. Mas quando converso com você, eu acho, sendo bem sincero, que você parece meio interessada. Isso é ele falando pra mulher de 30 e poucos anos, 10 anos mais velha que ele. Tem outra frase. Assim, eu marquei muitas coisas, mas teve umas específicas que eu queria ler pra vocês. Olha isso. Talvez iludido de pensar que alguém se importa se ele vai em frente ou não. Não é culpa dos outros. Seus próprios fracassos, erros cometidos, pessoas a quem decepcionou, aversão a ele mesmo. Sua dor que destrói tudo. Agonias finais. A inevitabilidade da morte. Existência sem sentido. Patíbulo falso da moralidade erigido em torno do nada. O nada permanente e derradeiro que é a única verdade. Isso é um trecho do Peter, no caso. E ele tá muito esses questionamentos sobre a vida. Ele se questiona muito sobre o sentido da vida e o porquê a gente existe. Isso é uma coisa que eu me questiono o tempo inteiro. E principalmente sobre a morte. Teve uma parte aqui do livro que falou sobre a questão de que, tipo assim, a gente é acostumado a entender que o nosso corpo morre, o corpo físico, e a gente sabe o que acontece com o corpo físico, ele se decompõe, aquela coisa toda. Mas ninguém sabe o que acontece quando nossa mente morre, porque a nossa mente morre junto do nosso corpo. Isso é uma crise existencial, galera, que eu já tive 1 milhão de vezes. Porque eu não consigo entender pra onde vai o que tá aqui. Tipo assim, a gente sabe que não é algo material, mas a gente sabe que existe, porque todo mundo tem. E aí a gente sabe o que acontece com a parte física da gente, mas a gente não sabe o que acontece com isso aqui. Assim, ninguém nunca foi e voltou pra dizer, olha, acontece isso. Pra onde vai tudo isso aqui? E eu não consigo aceitar que as pessoas falam, só para de existir. Como assim, galera? Não faz sentido. Não faz o menor sentido, pra mim, pelo menos. E o livro tá falando sobre isso e eu já tô ficando meio maluco também. Enfim, galera, eu estou obcecado, estou amando. Vim só atualizar vocês aqui porque eu precisava, né? Senão eu ia ler o livro todo e não ia ser um vlog de leitura. Mas eu vou já continuar lendo aqui. Hoje é sexta-feira, à noite. Eu já apresentei meu trabalho da faculdade. Tenho coisas da faculdade pra fazer ainda? Tenho, do meu TCC. Mas no momento, a Celo Runner está me chamando e eu estarei atendendo. É isso aí. Galera, cheguei na parte 2 do livro. E eu acho que ele é dividido em 2 partes, ó. Parte 2. Tiveram 2 momentos altos, ponto altos. Assim, vários. Porque a escrita da Sally Rooney tá melhor do que nunca. Mas eu queria ler pra vocês, que eu até dobrei aqui, ó. Até dobrei a orelhinha pra eu marcar e falar pra vocês. Estou no meu cenário antigo, casa dos meus pais. Quem é das antigas lembra. Dia de eleição hoje. Mas eu estou muito aqui tranquilo no meu quarto. Já votei, lendo meu livrinho. E aí eles estão tendo uma conversa sobre acreditar ou não em Deus ou em alguma coisa superior. Que existe algo, né? Os 2 personagens, o Ivan, que é o irmão mais novo, com a Margaret, que é aquela mulher mais velha que ele tá ficando, que eu falei pra vocês, que é esse casal meio fora dos padrões. E aí eles estão conversando sobre acreditar ou não em alguma coisa, e aí o Ivan fala algumas coisas que eu me identifiquei bastante sobre isso. Aí tem uma parte que ele fala assim, ó. É que às vezes eu tenho uma sensação, a sensação de que sou amado por Deus, quase. Mas não é uma coisa que dê pra explicar. Ela solta uma risada trêmula. Bem, se Deus existe, ela diz: tenho certeza de que ele te ama muito. Ele abaixa os olhos. Às vezes tenho essa sensação, ele diz. Quando estou com você, por exemplo, se você não se incomoda que eu diga isso. Galera, isso é literalmente a nova versão daquela frase que o Connell fala pra Marianne. Marianne, eu não sou uma pessoa religiosa, mas às vezes eu acho que Deus fez você pra mim. Caralho, ela falou, se Deus realmente existe, eu tenho certeza que ele ama você. E aí ele vai e responde, e eu sinto que sou amado por Deus quando eu estou com você. Cara, e tem coisa mais... A Sally Rooney, do nada, ela mete esses papos religiosos, só que de uma maneira muito... que dá vontade de você morrer. E aí teve essa outra parte aqui, é um pouco grande, mas eu quero ler inteira pra vocês, porque isso aqui, galera, foi como encerrou meio que a parte 2, e foi sensacional. Como eu falei pra vocês, o Ivan perdeu o pai, né? Ele ainda tá passando por esse luto, ter perdido o pai, e aí ele conheceu a Margaret nesse processo, então é tudo muito recente, esses acontecimentos. E aí a Sally Rooney escreveu simplesmente isso. Entre ele e Margaret, naquele instante, Ivan sentiu uma intimidade que jamais poderia ser compartilhada por mais ninguém. Olhando para ela, teve vontade de dizer, eu te amo, mas engoliu em seco, e não falou nada. Não porque não fosse verdade, mas porque sabia que complicaria as coisas. O que ela quer é que os 2 passem um tempo juntos sem compromisso, que tenham conversas interessantes sobre a vida, que demonstrem carinho e compreensão um pelo outro. Ela não quer receber declarações exageradas de amor de alguém que conheceu poucas semanas antes. Ivan entende, porém é difícil refrear as palavras.
e existe nisso uma tristeza, por alguma razão. Parece ter alguma relação com o pai, embora ele não saiba exatamente como. Foi a última coisa que eles disseram um para o outro, antes de ele morrer. Eu te amo. Um tipo diferente de amor, é óbvio, totalmente diferente. E, no entanto, as palavras são as mesmas, com um tanto do mesmo sentido. Como se Ivan sentisse dentro de si uma força em movimento, vinda de dentro, mas direcionada para fora, querendo encontrar um abrigo em outro canto. Galera, como se Ivan sentisse dentro de si uma força em movimento, vinda de dentro, mas direcionada para fora, querendo encontrar um abrigo em outro canto. Ela tá falando sobre o amor, que essa força que vem de dentro é o amor, que ele não sabe onde colocar, porque a última pessoa que ele disse eu te amo foi o pai. Galera, Fleabag, aquela cena que ela fala que não sabe onde colocar o amor, e aí ela vai responde, você pode dar pra mim esse amor. E ele tá meio que falando isso, que ele tem vontade de dizer que ama ela, porque ele tem essa necessidade, essa coisa dentro dele, que ele precisa encontrar esse abrigo em outro lugar, e que ele sente vontade de falar isso pra ela, mas ele não vai falar, porque ele sabe que se ele falar, vai complicar as coisas, e não é isso que ela quer ouvir. E galera, as relações humanas, e é aquela mesma coisa, tipo assim, por favor, se vocês falassem, tudo se resolveria, mas ao mesmo tempo, se vocês falassem, pode ser que estrague tudo. E aí fica nesse dilema, e às vezes não falam, e você fica nessa. O que será que poderia ter acontecido caso ele tivesse falado isso pra ela? Eu já tô sofrendo por antecipação, metade do livro, oficialmente, e meus planos pra hoje à noite é literalmente só ler. E eu talvez termine, porque eu estou obcecado. Pelo amor de Deus. Galera, só pra contextualizar vocês rapidinho, eu nem tô com uma luz muito boa, depois eu vou descobrir uma luz melhor aqui nesse Airbnb, porque eu viajei. Não era minha intenção que esse vlog virasse também um vlog de viagem, mas eu vim pra Flip, pra quem não sabe, é a Feira Literária Internacional de Paraty. É um evento muito legal, que eu nunca vi, mas todo mundo fala que é muito legal, e é como se fosse uma Bienal, só que um pouco mais chique e intelectual. Pelo que me resumiram, é isso. Então, tipo assim, vem autores, acadêmicos, jornalistas, e aqui é um rolê mais das mesas e dos papos que rolam na Flip do que sobre vender livro. Eu acho que vender livro também eu tô bem por fora, mas enfim, eu vim participar de uma mesa da Estante Virtual, que a Estante Virtual me convidou pra fazer a mesma mesa que a gente fez na Bienal de Salvador e na Bienal de São Paulo. E aí a gente vai fazer essa mesa de novo aqui na Flip, que fica em Paraty, no Rio de Janeiro. Então eu estou em Paraty, no Rio de Janeiro. Minha primeira vez aqui também. Não no Rio, óbvio, mas em Paraty, que é uma cidade mais litorânea, eu acho. Não sei se é interior. Enfim, é uma cidade de praia, perto de Angra dos Reis, essas coisas assim. Sei que é uma cidade pequena, com as praias bonitas, uma cidade muito cara também, inclusive, que eu já descobri isso há poucos minutos que eu cheguei. Mas estou lendo meu livro. Eu li um pouco hoje no aeroporto quando eu cheguei. E eu tô na reta final, gente. Falta, tipo assim, 100 páginas e eu estou obcecado. Eu acho que esse daqui vai ser o melhor livro que eu vou ler em 2023. Eu já li alguns livros muito bons desse ano, mas eu acho que Intermezzo vai superar todos, porque a Sally Rooney consegue. Ela consegue fazer algo que é incrível, que é transformar o cotidiano em algo extraordinário. E não é todo autor que consegue fazer isso, porque vocês sabem que eu gosto de ler livros cotidianos, que falam sobre a vida comum, sobre as pessoas vivendo a vida delas, lidando com os sentimentos, mas tem autor que faz isso de uma maneira chata ou de uma maneira que fica superficial demais ou parece que tá romantizando tudo. E a Sally Rooney não. Ela escreve de um jeito muito cru e muito fiel com a realidade, só que ela não enfeita muito porque não precisa. Então, tipo, a gente sente a melancolia no livro, porque continua sendo um livro triste, porque a melancolia tá no cotidiano, a melancolia tá na vida e a melancolia tá no nosso dia a dia. Então a gente lendo, a gente se identifica com esses personagens sem ela precisar fazer muito esforço para que esses sentimentos sejam sentidos. E é muito interessante como ela consegue transformar a cena mais normal do mundo, que é uma coisa assim que passaria despercebida aos olhos de qualquer pessoa, mas ela escrevendo faz isso ficar de uma maneira interessante. E além de tudo isso, a complexidade das relações que ela cria entre os personagens é bizarro, gente. Tipo assim, são coisas que você fica assim, caralho, uma pessoa tá conseguindo colocar em palavras algumas complexidades de relações que a gente pensa que só existe na nossa cabeça, que só a gente vai pensar. E aí os personagens pensam isso pros outros e tá vindo tudo da mente da mesma pessoa. Isso é maluquice. Voltando pra viagem, eu saí de 3 horas da manhã de Recife. Cheguei no Rio 5h50, peguei um BlaBlaCar às 7h40 e foi nesse intervalo que eu li mais um pouquinho do livro. E agora são 1h da tarde, que foi o tempo que eu demorei pra chegar aqui em Paraty. Então, tipo, são 1h da tarde, eu já tomei banho, já me organizei, vou almoçar. É isso, vou almoçar e depois eu vou continuar lendo meu livro, porque eu quero terminar ele ainda hoje à tarde, pra depois eu curtir Paraty, porque primeiro eu preciso terminar de curtir Intermezzo, senão eu não vou conseguir focar em mais nada da minha vida. Terminei. Meu Deus do céu, que experiência. Eu nunca pude estar tão certo. E como é bom saber que eu posso confiar
nos escritores e nas escritoras que eu gosto. E que eu sei que elas não vão me decepcionar. E que a Sally Rooney não me decepcionou. Eu tinha certeza que eu não ia detestar isso aqui. Eu tenho certeza que eu ia amar. E como é o intuito do vídeo, eu tenho certeza que isso aqui ia virar um dos meus novos livros favoritos. E eu não estava errado. Virou, com certeza. O melhor livro que eu li em 2024. Não sei se vai ter algum que eu vá ler daqui pro final do ano que vai superar, mas até o momento... Isso aqui. O que a escrita dessa mulher faz comigo é algo que não são muitas pessoas que conseguem fazer. E eu fico obcecado pela forma que ela consegue fazer uma das coisas que eu acho mais extraordinárias em livros, que são basicamente os tipos de livros que eu gosto mais de ler, que são livros que falam sobre a vida comum. Que são livros que não precisam de uma grande premissa ou não precisam de um grande acontecimento para que sejam interessantes, porque ela consegue transformar a vida comum em algo extraordinário. E mesmo que não seja extraordinário, ela consegue fazer a vida comum se tornar interessante. Então são diálogos simples, cenas simples, pessoas simples, relações talvez não tão simples, mas identificáveis porque são reais e são coisas que a gente já viveu ou já conheceu alguém que viveu, retratadas de uma maneira muito interessante, muito bem escrita e que fazem com que você leia mesmo sem que esteja, tipo assim, tiro pra cima e uma grande loucura acontecendo na história. Que é aquele livro que nada acontece, como as pessoas costumam dizer, mas nesse nada tá o tudo, que deixa tudo interessante. Além do fato de que esse livro, obviamente, por toda a sinopse que eu já falei pra vocês, dos irmãos terem perdido o pai, fala muito sobre a morte, sobre lidar com a morte. Isso é um tema também que vocês sabem que já me deixa em crise há muito tempo. O Ivan tá falando sobre o pai, né, e que ele tem muito medo de perder as lembranças que ele tem do pai. E aí ele fala assim, ó, é tudo só lembrança. E o que acontece se as lembranças se dissiparem? Aí a Margaret responde, você nunca vai esquecer dele, Ivan. E aí depois ele fala assim, eu já estou esquecendo, praticamente. Isso eu posso te dizer. Às vezes passa uma hora e ele nem me vem à cabeça. A pura verdade. Uma hora se passa e eu nem penso nele. Aí ela responde, mas isso é normal. Quando alguém que você ama ainda está vivo, você também não pensa nessa pessoa todas as horas do dia. Só que aí ele fala a seguinte frase, porque uma pessoa viva tem a sua própria realidade. A pessoa que morreu já não tem mais realidade, a não ser em pensamento. E depois que ela some do pensamento, ela desaparece por completo. Se eu não pensar nele, literalmente estou dando fim à sua existência. Galera, isso aqui é uma coisa que eu já pensei tanto. Porque se a gente parar pra pensar, as pessoas que morrem ao longo das nossas vidas, elas são mantidas vivas na nossa consciência e nas nossas memórias por conta das pessoas que vão ficando e já tiveram alguma relação com elas. Então, por exemplo, eu tenho um tataravô que eu não conheci. Por eu não ter conhecido esse tataravô, eu não vou pensar nele. Então, teoricamente, na minha cabeça ele não existe porque não é uma pessoa que eu penso. Só que aí, ele provavelmente conheceu, sei lá, meu avô e meu bisavô. Só que aí meu bisavô morreu, meu avô morreu. E chega um momento que essa pessoa para de ser uma memória na mente das pessoas que vão ficando. E aí é que ela vai começar apagada da existência, principalmente se for uma pessoa que você não tem, tipo, registros históricos, não é como se fosse uma celebridade, ou uma pessoa famosa, ou uma pessoa que fez algo importante, pessoas comuns mesmo. Acontece da pessoa ser apagada da existência porque não tem mais ninguém pra lembrar dela no mundo. E eu sei que pra essa pessoa que já morreu, isso não é relevante, porque ela não sabe disso. É doido pensar que, tipo assim, o que mantém essas pessoas que já se foram vivas são as nossas lembranças dela. E isso que ele fala faz muito sentido, porque, tipo assim, quando eu não tô pensando numa pessoa que tá viva, a pessoa tá lá ainda, porque a mente dela tá lá. Só que quando eu não tô pensando numa pessoa que tá morta, e se mais ninguém que também já conhece a pessoa estiver pensando nela naquele momento, é como se ela não existisse por aquele pedaço de tempo. E chega um ponto que todo mundo meio que vai parar de existir permanentemente. Enfim, galera, eu tô maluco, vocês sabem que é um tópico sensível pra mim. Eu amei o livro, amei como concluiu, amei a frase final que eu não quero ler, tipo, apesar de que não ia dar spoiler, mas eu amei o último parágrafo do livro, foi sensacional. Recomendo muito, muito pra vocês. Se você já leu outros livros da Sally Rooney e assim como você ama, você precisa ler Intermédios, isso aqui não é nenhuma discussão. Se você já leu outros livros dela, não curtiu muito, quer dar uma nova chance, eu acho que seria legal, principalmente porque esse livro ele vai um pouco fugir dos outros dela, porque ele foca mais na relação entre os dois irmãos e na relação da família do que nas relações românticas, que, apesar de ter aqui no livro também, não é o grande ponto. Então talvez você possa se interessar. São outras coisas que são discutidas aqui nesse livro, que não são tão discutidas nos outros livros da autora. E se você também nunca leu nada da Sally Rooney e quiser começar por Intermédio, eu também super recomendaria, porque você já vai começar com um trabalho impecável dela. Não que os outros não sejam, porque pra mim tudo dela é impecável. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tô muito feliz que deu certo, que eu consegui prever e adivinhar o meu próprio gosto literário. E achei um livro que eu tinha certeza que eu ia dar 5 estrelas e favoritado, porque foi exatamente o que aconteceu com o Intermezzo. Deixa aqui nos comentários quais outros livros vocês acham que eu deveria fazer esse desafio. E se vocês gostam desse tipo de formato, que as expectativas já estão colocadas pra vocês desde o começo, vocês só vão acompanhando, vendo se elas vão ser surpresas ou não, e nesse caso foram, ainda bem. E também comente se vocês preferem que eu faça o contrário, com um livro que eu vou odiar. Eu acho que eu vou odiar o livro e leio pra ver se eu vou odiar ou não. Enfim, gostei muito de gravar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado de assistir também. Por favor, comentem o que vocês acharam, compartilhem com amigos e vão ler Sally Rooney e vão ler Intermezzo, porque é a única coisa que eu quero desse vídeo de vocês, é que vocês vão ler esse livro e depois comentem comigo o que vocês acharam. Um beijo, espero ver você no próximo vídeo e tchau!